hoje, preste bastante atenção para que você consiga pegar um pouco, que eu vou dar um apanhado geral, um apanhadão geral, para que você consiga pegar, para que faça sentido a celebração de sábado e de domingo na sua vida e na minha vida. Amém? Não significa que o Eterno não quer trabalhar na sua vida hoje. A gente costuma entender, não, então hoje é só estudo. Não, hoje nós vamos permitir que o Espírito ministre pessoalmente ao nosso coração. E Ele fala melhor do que eu, Ele faz melhor do que eu, Ele ensina melhor do que eu, Ele revela melhor do que eu. Então permita que o Espírito trabalhe no seu coração hoje. Amém? Amém? Cadê o Nicolas? Tá comendo pão ainda, boy? Ainda, já pode começar, irmão. Sobe lá. Oh, aleluia. Das 3 grandes festas, nós vamos explicar a segunda festa chamada Shavuot. Se você puder, fala aí pro seu irmão, pergunta para ele o que é Shavuot. Hoje é estudo, então eu vou poder fazer pergunta, amém? Calma, brincadeira. Mas perguntou para ele o que é Shavuot. O que ele te respondeu? Sei lá, não tenho a mínima ideia. Não tenho nem noção do que trem é esse. Shavuot fala para ele assim: semanas. Shavua, em hebraico, Shavua é semana. O plural de semana em hebraico, Shavua, Shavuot. Então é a festa das semanas, mais comumente conhecido como festa de Pentecostes. Amém? Então nós estamos na época da festa de Pentecostes. Só que você vai ver a gente raramente falando Pentecostes, falando mais Shavuot, festa das semanas, tá? Por que festa das semanas? Por causa que após Páscoa, o Senhor nos deu um mandamento. Eu vou ler Levíticos 23. Para que no dia seguinte, após o jantar de Páscoa, nós contássemos 7 semanas completas. No dia seguinte, após Páscoa, que nós contássemos 7 semanas completas, ou seja, 49 dias. Mais um dia da Páscoa, 50 dias. Por isso a palavra Pentecostes, tem relacionado a 50 dias após Páscoa, tá? Então nós vamos celebrar aqui a festa de Shavuot, que está sendo comemorada 7 semanas após Páscoa. Por isso o nome dessa festa é Shavuot, festa das semanas. Só que olha que interessante, todas as outras festas, e se você é da casa, se você está visitando hoje, se você está assistindo essa gravação ou essa transmissão, a festa, o Senhor deu todas elas festas com mandamentos de como se cumprir, do que fazer. Exemplo, festa de Páscoa. O que se faz na festa de Páscoa? Retira-se um dos exemplos, retira-se o fermento. Festa de Páscoa. O Yom Kippur se celebra como? 24 horas de jejum. Amém? 24 horas de jejum. Tabernáculo, como se comemora Sukkot? Embaixo das cabanas, ou fazendo uma refeição, ou dormindo nas cabanas, dentre outros eventos. Estou só exemplificando alguns. Rosh Hashanah, tem ali um período de jejum, algumas orações a ser feitas no cabeça do ano. Come-se maçã com mel, delícia, amém? Os toques do shofar.
Então, todas as festas têm alguns mandamentos claros do que fazer e de como celebrar. Só que Shavuot, o Senhor não dá um mandamento específico para essa festa. Ah, nessa festa faça isso, durma nisso, faça tal oração, toque shofar. Não tem. Shavuot não tem. Mas por tradição, isso que eu falei, hoje é um estudo, eu vou dar um apanhado geral, amém? Vocês estão aqui? Estão acordados? Permaneçam, amém? Por tradição, tem algumas coisas que nós enfatizamos nessa festa. Uma delas é que na festa de Shavuot, nós nos alimentamos de produtos derivados do leite. Geralmente leite e mel. Então, em Shavuot a gente se lembra do leite e mel. Por quê, João? Porque eu vou explicar para você que a festa de Shavuot celebra isso aqui. Celebra a entrega da palavra de Deus, uma das coisas. E depois você vai entender o porquê do Espírito do Eterno, amém? Mas nós dizemos que a palavra de Deus ela se assemelha ao leite, principalmente o leite materno, que é aquela que tem tudo o que você precisa quando nasce. Amém? O leite nutre e o mel adoça. Então nessa festa nós declaramos que a palavra de Deus é como esse leite, que é o alimento necessário para que nós possamos se manter vivos. Você é um mamífero, eu também. Você sabia disso? Você ainda é o único mamífero que ainda toma leite, eu também. Depois de grande. Mas ela é para trazer essa alusão da importância da palavra como algo essencial para a sua vida. Amém? E lembrar de que o Senhor nos deu uma promessa quando tirou o povo do Egito, que falou que os mandaria para uma terra que sobeja o quê? Leite e mel. Então por isso, por tradição, não é um mandamento. João, não comi leite, não gosto de leite, muito menos de mel. Estou quebrando a fé. Não, tem nada a ver. É por tradição, só para lembrar. Então nós, produtos derivados do leite e do mel. Esse é um ponto da festa de Shavuot. Amém? Outro ponto da festa de Shavuot. Você vai ver numa sinagoga, se você for nessa época para uma sinagoga, você vai acabar vendo, ou para um encontro de pessoas, uma dança, onde o rolo da Torá, a palavra do Eterno, os 5 primeiros livros ali, pergaminho gigante, se anda com ele pela congregação e se dança com a lei, porque comemora-se por termos a lei de Deus na nossa vida. Então nós fazemos uma comemoração por termos a palavra de Deus em nós, por termos a palavra de Deus na nossa vida, temos acesso a essa palavra. Então a gente fala assim, a Torá, a gente acaba saindo com a Torá, com o rolo da palavra de Deus no meio da congregação e dançando. João, dançando mesmo. Você vai dançar ali com a palavra, ela começa a rodar e você vai dançando junto. Por quê? Para você se alegrar por ter a palavra de Deus. Amém? E um outro detalhe, dentre vários, mas vou citar esses 3 mais importantes. Você lê em conjunto o livro de Ruth. Na festa, o livro de Ruth é um livro lido. Por tradição, os jovens, cadê os jovens aqui da igreja? Quem não levantou a mão é velho? Mesmo sendo velho, você pode ser jovem. Cadê os jovens da igreja? Aleluia. Muitas vezes em Shavuot, os jovens decidem passar a noite inteira estudando a palavra. Tem coragem? Aí você já faz assim, ó. Passar a noite inteira estudando, discutindo, debatendo a Torá. Então passa-se um período, Tiago, pensa, sentado numa mesa, comendo queijo, pão. Ah, gostou, agora vai passar, agora passa a noite toda.
Agora passa a noite toda. Não é de jejum dessa vez. É se alimentando tanto o corpo quanto o espírito. Discutindo, estudando a Torá. Então é por costume passar uma noite inteira estudando a Torá, estudando a palavra de Deus. Amém? Vocês vão passar a noite inteira estudando comigo hoje, amém? Amém. Calma, não, tem tempo hoje, amém? Glória ao Eterno. Então são algumas tradições que permeiam ali a festa de Shavuot. Tem o que fazer? É uma regra? Não. É um conselho para se lembrar do que essa festa traz. Para trazer à memória o que essa festa traz. Amém? Dado as iniciais aí, abra Levíticos 23. Aleluia. Levíticos 23. Quando eu falo para você, Pentecostes, o que você pensa? Seja bem sincero. Quando eu falo Levítico, Shavuot, abriu Levítico? Quando eu falo Shavuot, Pentecostes, o que você lembra? O que você pensa? Primeira coisa, seja sincero. Fogo, descida do Espírito, que mais? Atos 2, aquele evento maravilhoso. Lembram disso? Quando fala do Espírito Santo, você lembra de cara em Atos 2. Você já vai direto para o Novo Testamento, aquele momento. O que aconteceu em Atos 2? Os discípulos reunidos, porque o Senhor mandou, fica aqui, até que do alto sejais revestido do quê? Poder. E aí um evento maravilhoso, a casa cheia, Marquinho, daquele jeito que nós gosta. Fogo entrou, tomou todo mundo, falou em outras línguas, o povo foi cheio de Espírito. É o que você pensa logo de cara em Pentecostes, amém? Eu estou aqui para tirar isso de você? Nunca. Eu estou para falar que Shavuot começou bem antes. Porque em Atos 2, você vai ver que fala bem assim. Chegado o dia de Shavuot. Antes do mover acontecer, tem chegado o dia de Shavuot. Eles já comemoravam essa festa há muito tempo. E esse evento de Atos 2, do Espírito do Eterno, aconteceu durante a festa de Pentecostes, ou Shavuot. Então não se iniciou ali, isso que você precisa entender. Shavuot não começou em Atos 2. Atos 2 aconteceu em Shavuot. Estamos entendendo? Primeiro passo que você precisa entender. Shavuot já existia e Atos 2 aconteceu no período de Shavuot. E o mais interessante, Shavuot é o cumprimento, Pentecostes é o cumprimento de algumas profecias e promessas que o Senhor liberou ao longo do Antigo Testamento. Tá? Mas abriu Levítico 23, verso 15. Desde o dia seguinte de descanso, isto é, esse dia seguinte de descanso aqui que está falando, é que um pouco antes, alguns versos antes, está explicando a festa de Páscoa. E eu vou me adiantar nesse aspecto. Explicou a festa de Páscoa e o primeiro dia de festa o Senhor declara como um dia de descanso, Páscoa. Aí ele explica a festa de Páscoa, agora ele vai citar uma outra festa. Verso 15, desde o dia seguinte ao descanso, ou seja, o jantar de Páscoa, isto é, desde o dia em que levarem o feixe para ser movido, contem 7 semanas completas, até o dia seguinte, a 7ª semana, contem 50 dias. Então apresentem uma nova oferta de grãos ao Senhor. Amém. Solta aí.
Levíticos 23, o capítulo inteiro, vai trazer o entendimento sobre todas as festas. Em especial o verso 15 vai falar sobre o quê? O que se deve fazer. Depois de Páscoa, conta 7 semanas do primeiro fecho movido. Todas as festas bíblicas, falando desde Pessa, Shavuot, Sukkot, são chamadas de festa de peregrinação. O que é isso, João? Era as festas das colheitas, da safra da época. E se colhia os frutos, os grãos, e tinha que fazer uma peregrinação, porque as primícias da sua colheita, você tinha que sair da onde você morava e todos subiam a Jerusalém para levar as suas primícias. Então, o que se fazia em Shavuot? As primícias, desde depois de Páscoa, as primícias da época eram separadas e no dia, depois de contar 50 dias, pegava-se essas primícias e levavam essas primícias ao templo para oferecer ao Senhor. Você sabe o que é primícia? Aí você fala, os primeiros frutos. Quais eram os primeiros frutos? Como você sabia quem era a primícia? Um agricultor que plantou um campo de trigo, como ele sabe o que é primícia? O que ele colheu primeiro? Não. Nós temos um conceito daquilo que colheu primeiro como primícia, não é? Não. O que brotou primeiro, o que nasceu primeiro é primícia. Então o que se fazia? O agricultor, todos os primeiros ramos ou frutos que começassem a nascer, ele amarrava uma fitinha ou ele marcava. Todos os primeiros frutos eram marcados. E deixava-se os 50 dias crescer. O que precisava crescer, crescia nesses 50 dias. Só que os primeiros frutos, Tiago, foram marcados, ou com laço, com uma fita, com uma marca, alguma coisa marcava os primeiros frutos. Então, um dia antes de Shavuot, ia-se lá e começava a fazer a colheita, primeiro de quem? Dos frutos que estavam marcados. Esses primeiros frutos que se fazia a colheita deles, porque esse não era do povo, era do Senhor. Colhia-se esses frutos, colocavam nas suas carroças, carros de boi, nos seus jumentinhos, e subiam para Jerusalém para oferecer como oferta ao Senhor. Isso que acontecia em Shavuot. Amém? Então acontecia esse evento acontecia aproximadamente 50 dias após Páscoa, tá? Só que agora eu vou pedir, eu falei que é um estudo, você vai andar comigo para lá e para cá, amém? Agora vai para Êxodo 20. Vai lá para Êxodo 20, volta um cadinho e vai para Êxodo 20. Cutuca seu irmão aí e fala assim, presta atenção. Em amor. Pá, eu vi, tá vendo? Cadê? Presta atenção para você não perder nada. Êxodo 20. O que aconteceu em Êxodo 20, Big? A entrega da lei de Deus, os famosos 10 mandamentos. Você está vendo 2 tábuas aqui? Imagina isso aqui de pedra. Os 10 mandamentos sendo entregue ao povo. E vocês conhecem a história, Moshe subiu no monte, ficou 40 dias sem comer e beber, isso é só pelo Espírito mesmo. Recebe de Deus toda a lei. O que ele recebeu de Deus? Os 10 mandamentos? Não. Eita, João, agora você cutucou aí a mente. Não só. A lei de Deus que foi entregue a Moisés era composta de 613 mandamentos. Deus não ficou 40 dias só falando 10 palavras para Moisés, não.
Ele ficou os 40 dias ensinando Moisés toda a lei de Deus, como funcionavam os princípios do céu. E essa, na cultura hebraica, na cultura judaica, a gente chama das 10 palavras, não os 10 mandamentos, são 10 palavras. Que é o início de cada palavra, o início de cada mandamento usa-se uma palavra, né? Então, a gente chama das 10 palavras, os 10 mandamentos. Além dos 10 mandamentos, o Senhor dá toda a lei a Moisés. Aí Moisés desce, o povo está fazendo o quê? Avacaiando, para variar, né? Avacaiando um bezerro, avacaiando, daí a frase, literalmente. Moisés vai, se injuria, quebra a lei, sobe de volta, fica mais 40 dias e pede para o Senhor: Senhor, me dá a segunda edição das tábuas da lei, porque a primeira eu quebrei. Isso a gente conhece. Os 10 mandamentos, Êxodo 20, a gente conhece. Só que quando Deus vai entregar, eu já expliquei isso aqui, vou só recapitulando, amém? Amém? Vocês estão aqui ainda? Glória a Deus. Só recapitulando, quando Deus vai entregar esses mandamentos ao povo, Ele pede: se preparem, se consagrem, lavem suas vestes, vão para o pé do monte, que eu vou entregar para vocês a lei. Mas para que Deus ia entregar a lei para eles? E eu falei que hoje é um estudo, pergunta para o seu irmão se ele sabe também. Para que Deus dá a lei? Pergunta para a Milena, gente. Por que Deus dá a lei? O que ele te respondeu? Nada. Assim, eu prefiro não opinar. Podem perguntar para o Lucas, ele sabe. Pode perguntar. Para protegê-los também. Mas tem um intuito que o Senhor sempre teve um intuito. Para isso que Deus dá a lei ao povo. Fala assim para o seu irmão. Fala assim: Deus dá a lei para que eles sejam seu povo e para que Deus seja o seu Deus. O intuito do Senhor de entregar as leis do céu é para falar assim: porque quando vocês viverem isso, de fato vocês serão quem? Meu povo. E eu serei o seu Deus. Se vocês viverem conforme as palavras que hoje te ordeno, vocês terão vida, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Então o que Deus estava fazendo? Os reconhecendo. Se obedecessem tudo isso, o Senhor estaria os reconhecendo como seu povo, sua propriedade, uma nação santa, um reino sacerdotal. Um reino. O Senhor estava formando um reino e precisava dar os princípios desse reino, para que quem quisesse obedecer seria agora participante desse povo. Então, gente, o Senhor estava... eu vou falar algumas coisas do antigo para vocês pegando do novo, amém? Se o Senhor estava falando, presta atenção, se eu entregar minha lei para vocês e vocês obedecerem, eu serei o seu Deus e vocês estarão guardados em mim como meu. Então o que é isso? O Senhor estava dando um selo. Está pegando? O Senhor estava dando um selo, um certificado, uma garantia de propriedade, de povo. É ou não? Você já comprou qualquer produto, e eu não estou comparando prova a um produto, só para você entender, didaticamente falando. Você já comprou um produto, e hoje
você tem umas certificações que acompanham qualquer produto. Você vai ver que a maioria dos produtos tem um selo. Você vai comprar um brinquedo, tem que ter o selo ali do Inmetro. O que aquele selo está fazendo naquele produto? Num brinquedo, por exemplo. Está certificando que aquele produto foi testado e aprovado e é garantido, não é? O que o selo faz? O selo garante o produto. Garante não só o produto, Tiago, mas garante a procedência. Garante a validade. Vocês estão entendendo? É como o órgão que certifica, é como quando dá o selo, fala assim, eu estou pondo, presta atenção, eu estou colocando o meu nome nesse produto. Vocês estão entendendo? Entendeu, Márcio? Eu estou colocando o meu nome, é a minha garantia, o meu nome que está em jogo. Qualquer problema que dá com ele, você vai falar com quem? Se você compra um brinquedo que tem o selo do Inmetro, e se ele der algum problema, você vai brigar com quem? Qual é a sua garantia? É aquele selo, é ou não é? O selo é uma garantia que o Inmetro, que o fabricante te dá. O que o Eterno está fazendo quando entrega a lei? Sabe o que ele está fazendo com o povo? Ele está falando assim, antes, as pessoas de fora sabiam que vocês eram meu povo, pelo que você falava. Então, em Abraão, com certeza, imagina você, um tiozão chamado Abraão, saindo andante por aí, já velho em idade, com uma esposa também já velha em idade, já idosa, ambos saem por aí falando assim, não, Deus me falou que vai dar um filho. Não, a gente ouve a história de Abraão e sabe o final, então a gente fica maravilhado. Mas e quem não sabia na época? 2 tiozinhos andando junto, falando, não, Deus falou que vai dar um filho. Todo mundo ia olhar e falar assim, tá bom, né? Se você está dizendo. Qual a garantia que eles tinham, Rubens? A palavra deles. Eles criam pela fé na palavra do Eterno. Por isso que foi imputado como confiança, como fé. Só que qual que era o selo, qual que era a garantia que eles tinham perante os outros? A palavra deles só. Só que quando chega em Êxodo, que o Senhor levantou aquele povo, o povo já, lógico, tinha mandamentos, já sabiam adorar esse Deus, já seguiam esse Deus, já buscavam o único Deus. Mas quando esse povo está no deserto, Deus sela esse povo com a palavra dele, falando assim, por que eu estou te dando essa palavra? Para que todos os outros olhem e vejam que você é assim. Se você viver, eu te garanto isso. Vocês estão cobertos pela palavra que eu dei. Então agora eu estou selando vocês com a minha palavra. Vocês pegaram? Eu estou garantindo para vocês outra coisa também. A promessa que eu tiraria vocês daqui e levaria para uma terra que manaria leite e mel. Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo com a lei dele? Além de dar a vida, porque a lei protege a nossa vida, o Senhor estava colocando em nós um selo, o próprio nome dele, declarando que nós somos agora povo dele, carimbado, registrado em cartório, reconhecido, firma. Você se tornou propriedade dele. Ou melhor, o povo lá se tornou propriedade dele quando recebeu a lei. Mas quando Deus dá a lei para o povo, acontece uma situação lá no Monte Sinai. O povo está parado, e eu já ensinei isso aqui todos os anos, e eu repito para você decorar, amém? Mas o povo está lá no pé do Sinai, e aí começa a acontecer um evento. Quando o povo entrega a lei, acontece um evento. Você pode ler comigo? Êxodo 20. Quem pode ler o verso 18? Não sei.
vai colocar não, mas Êxodo 20, 18. Vamos lá, Êxodo 20, 18. Não, Êxodo 20, capítulo 20. É o 15, né? É o 18. Capítulo 20. Todo o povo presenciou. Aleluia, amém? Então, no evento normal, você lê aí o texto, o que você pensa que está acontecendo? Quando você está lendo o texto, você pensa que está acontecendo assim: Deus está se manifestando, o povo está ali embaixo, e aí aconteceu o monte fumegando, barulho, som, o povo ficou com medo, Tiago, terrorizado, e fala para Moisés: Moisés, vamos fazer melhor? Para não correr o risco da gente morrer com o tamanho desse Deus, você fala com ele, repete e a gente obedece. Combinado? Fala você, a gente só vai obedecer. Só que eu vou fazer você falar em hebraico agora, amém? Você quer ou não? Não precisa. Vou fazer você falar em hebraico aqui. Repete comigo. Confia que eu... Amém? Você nem sabe o que você está falando, mas você vai falar. Fala, Vekol. Fala com vontade, gente. Vekol. Haam. Roim. Et. Hakolot. Veet. Halapidim. Veet. Kol. Hashofar. Veet, Rehar, Hashem. Agora o que pergunta o seu irmão, o que ele falou? A Milena vai traduzir para a gente. Pode vir, Milena. Hoje eu peguei a Milena para Cristo. Brincadeira, Milena. Pode ficar sossegado que mais só umas 10 vezes eu vou citar seu nome. Fica tranquilo. Mas perguntou, o que você falou? Pergunta? Então como você sai falando sem saber o que você falou? Amém, obrigado. Glórias ao Eterno. Fica sossegada que você não falou nada de errado. Você só leu o verso 18 em hebraico. E tem alguns detalhezinhos que eu vou traduzir para você o que você falou, que agora você vai entender o que de fato esse verso está falando. E eu não estou falando que na sua Bíblia está errado. Só que quando se traduz, tem que fazer uma concordância ali na tradução. E tem algumas coisas que não tinham um pouco nexo no original, então tem que dar uma... Só que eu quero que você fale agora no original, amém? Você falou em hebraico, agora você vai falar o que você falou. Fala assim, e todo o povo... Mas, gente, vocês estão com fome, dei pão para vocês comer antes para não ficar com fome. Fala assim, e todo o povo viu as vozes... Você entendeu alguma coisa? Não, mas... Tá, vamos continuar. Repete, e todo o povo viu as vozes, colote, as vozes, e viu as tochas, e viu a voz do chofar, e o monte fumegando. Foi isso que você falou em hebraico. O verso original.
Agora pergunta para o seu irmão, pergunta aí, Diógenes, para o seu irmão que está do seu lado, cadê ele? Pergunta para a Milena qualquer coisa. Você vai ver que ela nunca mais vai esquecer essa festa de Shavuot. Mas pergunta para o seu irmão como se vê uma voz. Não, mas agora responde para ele. Gente, não era no sentido, uma ilustração, nada. O Senhor de fato falou. Como se vê uma voz. Porque está falando que o povo viu. Gente, a voz, de quem que era a voz que estava falando do monte? Não, de quem que era a voz? O Eterno, era Deus que estava falando. E como eu vejo uma voz? Como eu vejo uma voz? Vocês estão vendo a minha voz aqui? Como ela é? Não estão vendo? Como minha voz é? Tem como descrever? Como a voz de Deus é? João vai falar como a voz de Deus é. Por que que ele falou que a palavra se fez carne e habitou entre... Como é a voz de Deus, gente? Fala para o seu irmão. A voz de Deus é Jesus. Gente, a voz de Deus tem sim uma aparência. Como é a voz de Deus? Jesus. Então, deixa eu só fazer um paralelo. O que o povo viu em cima do monte? O que o povo viu em cima do monte? O Senhor, vários episódios você vai ver o próprio Cristo como caminho. Tudo que se refere a uma expressão física do próprio Eterno é Jesus. João falou, no princípio ele era quem? E o verbo estava com quem? E o verbo era quem? E habitou com quem? Só que no monte, quando a palavra foi dada, eles já viram quem? Aleluia! O povo ficou aterrorizado, não foi por causa de trovão, de uma chuva forte. Você acha que o povo ia ficar aterrorizado com isso? O povo já estava há quase 3 meses andando com uma coluna de fogo de ponta a ponta do céu, caminhando com eles. Você acha que ia ficar aterrorizado com trovão? O povo ficou aterrorizado porque o próprio Machia estava em cima daquele monte. Vocês estão entendendo o que estava acontecendo ali? Quem veio selar esse povo? Estamos aqui? Só que eles viram outras coisas. Eles viram uma coisinha chamada tochas. E viu a voz de Deus e viu as tochas. Que tocha que tinha lá, meu Deus do céu? Moisés que tinha colocado na subida um monte de tocha de bambuzinho com a garrafinha, para não se perder no caminho. Que tocha é essa, gente, que Moisés estava vendo? Fala agora em hebraico. Lapidim. Não é rapidim, não, é lapidim. Fala, lapidim. Tocha, flâmula. Sabe o que é lapidim? Gente, todo ano você vai me ver repetindo isso. Lógico, a gente traz o que o Eterno quer falar de novo, amém? Só que o conceito eu preciso trazer e lembrar para que você fique memorizado e grave na sua mente e no seu coração, aleluia, amém? Todo mundo está enxergando a vela aqui? Todo mundo está enxergando a vela? Está vendo um foguinho aqui em cima dela? Isso é lapidim.
Essa tocha, esse lapidim, esse fogo, é esse aqui. O que isso parece, Tiago? Fogo. Qual formato que tem essa lapidim? Posso fazer você ser indelicado? Pega alguém que você tem intimidade agora. Pega alguém que você tem intimidade agora. Vou pedir para você ser indelicado com a pessoa. Eu vou fazer o que a mãe fala para a criança não fazer. Olha para alguém que você tem intimidade aí do lado e mostra a língua para essa pessoa. Vai, Milena. Eu estou falando que vou mandar você fazer o que... Não mostra a língua, eu estou falando o contrário. Mostra a língua que você tem intimidade agora. Gente, uma flâmula, uma lapidim, essa tocha, ela tem o formato de uma... Pode falar alto. Então deixa eu te explicar o que aconteceu quando a lei foi entregue ao povo. O povo... Eu vou contar o que está no Sinai, tá? O povo todo estava reunido depois do que o Senhor mandou. Pare e espere, aguarde no pé do monte, não saiam daí, fiquem aí, não toquem no monte, não façam nenhuma obra, não tomem nenhuma ação, antes de eu selar vocês. Estou falando do Sinai. Antes de eu selar vocês, não tomem nenhuma ação, não façam nada. Fiquem no pé do monte. No pé do monte. Amém? Quando vocês estão aí, porque vai acontecer alguma coisa e vocês vão ser selados. Como propriedade minha exclusiva. Nação santa. Reino sacerdotal. E aí, nesse momento, o povo reunido, todo junto, todo reunido, vem um vento impetuoso, muito forte, toma aquele lugar, a montanha começa a fumegar. Visualiza. Eles veem a voz do próprio Deus. Quem? Yeshua. E também vê tochas como se fossem línguas de fogo. Estamos pegando? Eu estou contando para você que texto? Não, eu estou em Êxodo 20. Mas você lembra do quê? Você sabia que o que aconteceu em Atos 2 já tinha acontecido? O evento que aconteceu em Êxodo 20 é o mesmo que aconteceria depois em Atos 2. Sabe por quê? Porque a Torá, a palavra de Deus, ela veio e ela precisava vir como um vento impetuoso. O Messias precisava aparecer para que o povo fosse selado com uma palavra que garantiria que eles chegariam até aquele dia. Eu estou falando de Êxodo. Então, o que é essa festa? E que época foi essa, João? Exatamente, aproximadamente, na verdade, 50 dias após o povo ter saído do deserto. Na mesma época que o Senhor depois colocaria como festa das... semanas. Então, João, o que na época de Jesus comemorava-se como Shavuot? Fala assim, na festa das semanas se comemorava a entrega da lei ao povo de Deus. Então já se comemorava que o selo, que a lei estava sendo entregue ao povo. Sempre se comemorou isso. Aí agora Atos 2 vai falar o quê? Repete. Chegado o dia de Shavuot. Eu amo essa parte porque o autor quis dizer o quê?
vou trazer para as minhas palavras, não estou acrescentando nada aqui, mas em cima do que eu acabei de explicar. Quando o autor ele especifica que esse evento aconteceu no chegado dia de Shavuot, é como se ele estivesse falando o seguinte: chegado o dia em que nós recebemos a promessa. Chegado o dia que nós recebemos a autenticação de povo. Chegado o dia que a nossa identidade, nós recebemos uma filiação ali na nossa identidade, um sobrenome. Chegado o dia que a nossa garantia foi dada. Está vendo o que ele quis dizer com chegado o dia de Shavuot? Chegado o dia em que a nossa garantia foi colocada, que foi nos dado como garantia. Nesse dia, o Espírito Santo vem e toma aquele lugar e repete o evento de Êxodo. Só que, João, por que nesse dia, Vaninha, porque nesse dia o Espírito Santo vem? Vocês estão entendendo o que é Shavuot? Vocês estão entendendo? Porque nesse dia o Espírito Santo vem. Porque em Jeremias 31, 33, vai falar, não precisa abrir, eu estou me adiantando. Hoje eu estou economizando tempo, Rubens. Porque Jeremias 31, 33, ele vai profetizar que vai chegar um dia que a lei, que antes estava escrita em tábuas de pedra, do lado de fora, presta atenção, que a lei que estava escrita em tábuas de pedra, do lado de fora, vai chegar um dia que ela vai ser escrita no nosso coração. Sabe o que Jeremias profetizou, Vanessa? Que a lei que estava fora vai ser colocada aí para dentro. Então, aquilo que você não entendia direito, agora vai estar aqui dentro. Então, toda a palavra de Deus, que antes você tinha que ir, pegar ela e pôr aqui dentro, ela já está aqui dentro. Jeremias falou isso. Qual monte? Pergunta bíblica, passo ou repasso. Quem já brincou de passo ou repasso na juventude, na escola bíblica? Qual monte que eu falei de Êxodo 20? O que está acontecendo esse monte fumegando? Qual monte que é esse? Qual monte? Sinai. Mas Isaías 2 profetizou, Vanessa, uma coisa diferente. A lei foi dada no Sinai. Todo mundo sabia disso. Só que Isaías 2, ele fala assim: e de Sião sairia a tua lei, e de Jerusalém a palavra de Deus. Espera aí, agora confundiu. Será que Isaías não tinha estudado, tinha cabulado essa aula, Toniati? Será que Isaías cabulou essa aula na escola de profeta? A lei foi dada no Sinai, mas Isaías profetiza que ela vai sair da onde? De Sião. Onde é o cenáculo? Onde o povo estava reunido? Que Jesus mandou vocês ficarem aí até que do alto seja revestido de poder. Olha para o seu irmão baixinho e fala aí, Sião. O que estava acontecendo quando o povo reuniu? Estava se cumprindo a promessa. O Espírito Santo estava vindo agora, Vanessa, para pegar toda a lei que antes era uma coisa externa, uma coisa que só podia obedecer, alguém lia e obedecia de fora. A pessoa não tinha nada aqui dentro. Ela não tinha o Espírito aqui dentro, ela não podia saber o que estava aqui dentro, ela não conhecia os princípios, ela só lia. Naquele evento de Atos 2, o Espírito Santo vem e toma aquele povo para fazer o quê? Primeiro,
colocar a palavra de Deus dentro do teu coração de carne agora. Então, o Espírito Santo, qual que é a primeira coisa que o Espírito faz na sua vida? Colocar a palavra dele dentro de você. Para quê? Para quê, Tiago, que o Espírito Santo colocou a palavra dentro de você? Pergunta aí para o seu irmão. Hoje eu estou fazendo você perguntar demais. Vocês ficaram acanhados de perguntar ou acanhados de responder? Pergunta para o seu irmão por que o Espírito Santo colocou a palavra dentro de você, Milena. A Milena sabe a resposta. Eu vou chamar ela aqui para responder. Pode? Você me ajuda, Milena? Não. Aí, ó, tá vendo? Por que que ele colocou a palavra dentro de você? Puxa da memória o que eu expliquei. A palavra de Deus era o selo que autenticava o povo como povo. Era o nome do Eterno sendo colocado. Por que que ele põe a palavra dentro de você, Toniati? Ele está autenticando você como povo. Ele está colocando em você o selo de garantia que o Messias vai voltar e vai ter um lugar preparado para você e uma promessa para você. Você entendeu? Por isso que Efésios vai falar que o Espírito é o selo, a garantia, a marca da promessa que você recebeu. O que você recebeu? Você recebeu uma autenticação. Espera mais um pouco, porque você vai entrar na terra que mana leite e mel. Acho que só um entendeu. Vocês têm esse selo? Aleluia. Vocês receberam o selo da promessa que autentica você como povo, para que você adentre na terra prometida, na terra da promessa, no descanso que Hebreus fala. Você quer morar com o Senhor Jesus? Só é possível porque você recebeu o Espírito Santo de Deus, que autentifica você, que declara que você é dele. Por isso, dentro de você tem um Espírito que clama, Abba, Pai. O que declara que você é filho é o Espírito que está dentro de você. Porque o Espírito que está dentro de você, ele registrou você com a lei para falar assim, você é filho. Então, o que o evento de Atos 2, o que Pentecostes me fala? Primeiro de tudo, sabe qual que é o poder que você recebeu? Eu não estou descartando, porque eu amo manifestar os dons do Espírito. Mas sabe qual é o principal poder que você recebeu no dia de Pentecostes, Shavuot, no Espírito Santo? Sabe qual que é o maior e o principal poder que você recebeu, Tiago? O poder de poder ser feito filho de Deus. Essa é a sua garantia. É a sua garantia que principado, potestade, céu e terra olham para você e vê um selo falando assim, propriedade exclusiva do Eterno, do Deus Altíssimo, Filho de Deus, carimbado, reconhecido. Você recebe uma filiação. Ele pega eu, candango, capenga, jogado num cantinho e fala, vem que eu vou te adotar como filho e registrar meu nome em você. Você está entendendo o que o Espírito Santo faz na sua vida? O que é a festa de Pentecoste? É você que antes órfão, morto, largado, abandonado, sem um destino final. Você podia estar até vivo aqui. Você podia estar até bem aqui. Só que sabe o que ele faz? Ele pega você e fala assim, eu tenho uma coisa no porvir para você.
que só pode entrar quem é filho. Você vai ter que ir no céu... Eu estou viajando com as minhas palavras didaticamente para você entender. Posso? Você já foi em algum lugar que falou assim, mostra a autorização dos pais? Excursão de escola. Traz a autorização do pai assinada. Já vi. Você que é pai, já teve que assinar autorização para o seu filho? Eu sei que tem uns filhos que já falsificou a assinatura da mãe para poder entrar. Imagina, aqui em Suzano não acontece isso não. Nunca, jamais. Nunca fez e nunca vai fazer de novo, né? Só que você já viu autorização de escola? Precisa assinar autorização para poder viajar? Ou passear, ou fazer o evento? Você sabia que para você entrar... Posso falar? Ô, Big, eu tentei não ser polêmico, né, Big? Não dá. Né? Sabia que quando você chegar naquele dia... Vocês estão aqui? Você vai ter que apresentar a autorização. Não, João, é graça. Não. A graça é ele ter assinado a sua autorização. Só que isso não isenta de naquele dia você ter que apresentar ela. Paulo ele vai falar tão fortemente. Entenda quem é o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Desenvolvei a salvação. Sabe o que Paulo está falando? Gente, vocês receberam um selo que autentica você como filho. E essa é sua garantia de entrada no céu, é o seu penhor, até que você entre. Perca isso. Fala ou não fala, Big? Perde a garantia, que não adianta chegar na hora assim, não, mas eu tinha, é que eu perdi. Deixa eu entrar no busão, tio. Não, mas eu tinha, Jordan, eu recebi a autorização lá atrás. Só que eu perdi no meio do caminho. Deixa eu entrar. Aí o motorista do busão só vai fechar a portinha assim na sua frente. Não, João, mas salvo para sempre. Desculpa te falar, mas não. A mesma coisa ali, é uma autorização, é um selo, é uma garantia que você tem. Que você é filho e só o filho entra. Vocês entenderam isso? O que Pentecostes está me ensinando? Pentecostes, Lemes, está me ensinando que o quê? Eu aceitei a Cristo em Peça. Pega isso comigo, gente. Eu aceitei a Jesus em Peça, na Páscoa. Já está bom? Eu tenho agora uma caminhada até aquele dia. O que o povo fez? Fala para mim, Tiago. O que o povo fez para merecer a libertação do Egito? O que você fez para merecer a salvação em Cristo? Pergunta para o seu irmão. O que você fez para merecer a salvação? Foi um bom menino? O que você fez? Obra nenhuma. Entenda isso, gente. Obra nenhuma que eu fiz me fez merecer a salvação em Cristo. Você está entendendo? Foi obra dele. Foi mérito dele. Foi o sangue dele nos umbrais das portas que me livrou da morte. Foi ele que fez e eu não merecia nada, Tony. E eu não fiz nada para merecer ainda. Só que uma vez que eu fui liberto pelo sangue de Jesus,
Eu recebi um selo de filho e o selo eu posso perder. Não, João, o que é autêntico? O selo eu posso perder. Eu posso ter sido reconhecido como filho. Eu posso ter sido reconhecido como nação, como propriedade. Eu posso ter sido reconhecido, mas eu posso perder esse selo, que é a minha garantia. Por que então todo ano, João, nós vamos comemorar Shavuot? 2 motivos. Para que do alto você... Alguém pode me ajudar? Que eu acho que... Para que do alto sejais revestidos de poder para ser minha testemunha aqui até os confins da terra. Minha garantia, vocês são a garantia, vocês revestiram de poder e vocês não podem perder o selo, por isso que todo ano a gente vai lembrar em Shavuot. Você foi revestido de poder e esse poder, você precisa mantê-lo aceso. Essa chama, essa lapidinha que foi derramada sobre você, você tem que manter acesa. Porque nós não tínhamos, nós não merecíamos, nós não tínhamos condições, mas Ele nos resgatou. E eu preciso agora me colocar na posição daquele que recebeu um selo e uma garantia de filho. Amém? Sabe o que Shavuot está falando para você? Um passo a mais, um passo além. Até agora você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. E eu aproveito para perguntar, todo mundo já reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu acho que só uns 30%, o resto agora ficou na dúvida, Tiago. Eu percebi que eu acho que ficou uma metade na dúvida. Todo mundo já reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador? Reconheceu? Você já passou por Páscoa. Sabe onde você está agora? Você agora está no processo de filho maduro. Você precisa fazer valer o que o Jesus fez agora por você. Você está entendendo? Você precisa fazer valer o que o Espírito, o que Cristo fez por você e te deu o selo. Você precisa se comportar agora como alguém que tem a promessa. Aí eu vou fazer uma outra pergunta e vou falar igual o seu Madruga. Não responda. Não responda. Mas você tem feito valer o selo e a garantia que você recebeu, o certificado do próprio Eterno que você recebeu? Não responda. Para mim. Não responda para mim. Mas você tem feito valer o certificado e a garantia que você recebeu de filho? Ou melhor, agora eu te faço a pergunta. Você se sente filho? Aí você fala, ultimamente eu estou me sentindo mais órfão. É verdade. Tem dias que a gente se sente órfão. Que a gente se sente sozinho, que a gente se sente mais fora do que dentro. Tem ou não tem? Eu vou ser hipócrita se eu falar que não tem. Que eu não passo, que eu não sinto, que eu não percebo. Tem dias que parece noite, né? Como a gente fala. Mas tem dias que eu me sinto mais, Vanessa, sozinho e órfão do que filho. E sabe para que a gente está comemorando Shavuot? Que é para você lembrar que há um espírito dentro de você clamando para o Pai. Então, esse espírito, ele quer fazer você se sentir novamente filho.
É como se o Espírito Santo estivesse pegando a sua identidade e pondo na sua cara assim, fala assim, olha o que está escrito atrás, nome de pai. E é nesse momento que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque eu, por mim mesmo, não me sentiria filho, não me sentiria digno, mas eu não sou mesmo digno. Não é, mas o Espírito que habita em você te testifica, filho. E eu dei toda essa volta, não estava enrolando nada, mas eu dei toda essa volta, te ensinando, Shavuot, só para o Espírito falar que está dentro de você, clamando, ô cabeçudo, você é filho. E se foi preciso, você veio aqui hoje só para ouvir. Volta a andar igual filho. Volta a andar igual filho. Volta a pensar como filho, volta a se comportar como filho, porque você não é órfão. João, mas eu não consigo sentir isso e nem vai sentir. Por isso que se for deixar pelo seu sentimento, ninguém vai se sentir filho. Por isso que precisa ser pelo Espírito. Pelo sentimento. A gente, quando estiver alegre, vai se sentir o filho predileto. Quando estiver triste, vai sentir o filho abandonado. Quando estiver mais triste ainda, vai sentir que é desgarrado. É verdade, pelos nossos sentimentos, nós não temos nem a capacidade de nos reconhecer como filhos de Deus. Porque nos sentimentos a gente está bem, a gente está mal, a gente está bem, a gente está mal. É ou não é? Nos sentimentos tem dia que a gente está um super-homem. Mas tem dia que a gente está... Não vou nem usar a expressão que eu lembrei. Tem dia que a gente está mal, ou não? Só que não é o seu sentimento, não é a sua vontade, não é o seu temperamento, não é pelo seu estado, não é pelas circunstâncias que te rodeiam, mas é pelo Espírito do Eterno que habita em você, que testifica dentro de você que você é filho. Tem dia que a gente está mal e fala assim, não tem ninguém nem me ouvindo. Sou só eu? Sou só eu? E aí o Espírito Santo vem e testifica dentro de você. Você fala, João, o que é esse negócio de testificar dentro de você? Que treco doido é esse? É uma certeza que toma conta de você aqui dentro, que passa o que você está sentindo. E pela misericórdia dele, quando você não está percebendo, vocês estão aqui ainda? Os filhos estão aqui ainda? Você às vezes não está nem percebendo, ou não está sentindo nada, não está nem testificando nada, aí o Espírito vem com o poder, com uma manifestação, para você saber, estou aqui, você não é órfão, você não está sozinho. Posso contar uma experiência pessoal simples e pequena, é muito simples, mas para mim serviu como pai falando assim, estou aqui, cabeçudo. Literalmente. Estava até falando com a minha esposa. Eu tenho alguns encontros durante o dia. Aí eu chego para minha mulher e falo assim, amor, dá licença que eu tenho encontro. Aí você já olha, tenho encontro com meu pai. Porque eu não estou sentindo filho. Então deixa eu dar um tete a tete. Mas mesmo assim não estava sentindo nada. Sentindo filho, sentindo acolhido. Não, sabe aquele dia que você não está sentindo? Que Deus não está nem ouvindo sua oração? Ah, João, mas você tem dia assim? Um monte. Você tem dia assim? Eu tenho. Eu tenho. E aí eu decidi ter alguns encontros às 9, às 3, às 9 da noite e às 3 da madruga. E aí eu às 9 horas falei, vou ter um encontro.
E aí eu estou orando, Deus está falando comigo tremendamente, né? Não, parece que nem está me ouvindo. Aí 3 horas da tarde estou eu orando de novo, sinto aquela presença de Deus. Não, parece que nem está me ouvindo. Ô Tony, aí 9 horas da noite de novo estou eu orando, aí sim, mover aconteceu. Não, parece que nem está me ouvindo. Qualquer semelhança não é coincidência, é o Espírito falando com você também. Amém? Parece que nem está me ouvindo. E algumas vezes a gente passa algumas situações que a gente está ali e acha que está só. Que a gente está orando e Deus não está ouvindo, ou não está fazendo, ou não está agindo. Por quê? Porque por fora não está acontecendo como a gente espera que precisa acontecer. Por fora a gente está vendo e não está sendo, as circunstâncias não estão mostrando aquilo que eu acredito. E aí eu olho e falo assim, estou me sentindo abandonado. E por vários momentos a gente se sente assim. Por isso que eu falo, às vezes você veio aqui hoje só para saber que você é filho. Já é o suficiente para Shavuot. Mas eu não quero que você se sinta filho. Sabe por que eu não quero que você se sinta filho? Porque filiação não se sente, se sabe. É e ponto. É e ponto. Você sabe que é pai, que nem o Eterno, ele sabe que você é filho dele, ponto e acabou. Você pode estar briguento, você pode estar de cara virada, você pode não estar querendo falar com ele, você pode não querer relacionamento com ele. Ele sabe que você é filho e ponto. Tem época que os nossos filhos tiram a gente tão do sério que você fala, é filho do cônjuge, né? É teu filho. O próprio Eterno e Moisés fizeram isso. Quando o povo estava rebelde, Deus falava assim, o teu povo, Moisés. Aí Moisés falava, meu não, é teu. E pai e mãe faz isso, tem hora que você está tão injuriado que você fala, olha, é teu filho, se entenda com teu filho. É verdade ou não é? Não, não é não, né? Tó, cuida! E coloca assim, ó. Mas você pode falar isso, você pode ficar injuriado, você pode falar, toma, é teu. Isso não te tira a autoridade de pai. Você sabe que é pai, ponto e acabou. Eu pego meu filho Josué, eu posso dar bronca nele, ele pode ter aprontado, eu posso falar, você vai para cá, vai ficar de castigo, o que for. Ele pode ficar chateado, de cara virada comigo. Ele não vai se sentir, eu não sou filho do pai. Se alguém chegar para ele e falar, quem é seu pai? É ele. Ele sabe de quem é filho. Por isso que eu estou falando, eu não quero que você saia daqui hoje se sentindo filho, Jordan. Eu quero que o Espírito que habita em você testifique no teu espírito que você é filho de Deus. Voltando, e aí eu não estava sentindo nada. Mas eu lembro que no pensamento, Marquinho, antes de dormir, eu vinha na batida, 9, 3 da tarde, 9 da noite. O que você está fazendo 3 horas da manhã? Qual que é a única maneira, se você quer você fazer o que com o celular? Põe para despertar para poder acordar 3 horas da manhã. Gente, eu não estava sentindo nada durante o dia, quanto mais de madrugada. Eu nem coloquei nada para despertar. Só que no meu pensamento, e eu achei que não tinha ninguém me ouvindo, no meu pensamento, Vanessa, eu olhei e falei assim, Espírito Santo de Deus, você está me ouvindo, me acorda 3 horas da manhã. No pensamento, não falei uma palavra, não fiz uma oração, não foi um mover, continuei não sentindo nada e fui dormir. Essa madrugada.
De ontem para hoje, eu abri o olho assim, dormindo, e eu durmo pesado, gente. Minha mulher sabe. Eu durmo bem. Eu deitei para dormir, eu dormi. Minha mulher está ali como prova. Pode cair o mundo, eu estou dormindo. A criança chorou, você já... É o instinto de pai. Quem é pai sabe, pode cair o mundo. Mas eu estava dormindo. Daqui a pouco, o celular na cabeceira da cama, eu dormindo, eu abri o olho, acordei, despertei, peguei o celular, 300. Sabe o que na hora eu senti? Cabeçuda, estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Eu falei, não vou nem orar deitado, deixa eu sentar, que depois dessa aqui eu tenho que levantar para orar. E eu contei para minha esposa de manhã. Contei de manhã nada, contei de madrugada mesmo, né? Ela até sarou e assim, ó. João, o que mudou? O que mudou? Você está pegando fogo, tá? Foi um mover, foi um poder, você saiu rodando, pulando, falando em línguas. Não, mas hoje, Vanessa, o dia inteiro, eu chorava porque eu lembrava, eu não estou sozinho, Ele está me ouvindo, por mais que eu não estou sentindo, Ele está me ouvindo. Eu lembrava disso e ficava, Ele está me ouvindo, eu não estou sozinho, eu não sou órfão, por mais que eu não estou sentindo, Ele está aqui. E isso aumentou a minha fé. Quem fez isso? Quem fez isso? O Espírito de Deus que habita em mim e habita em você. O Espírito de Deus que habita em você. Então, João, o que você quer falar? Eu quero falar que Shavuot fortalece a sua identidade como filho. A tal ponto que mesmo quando você não se sente filho, mesmo quando você fala assim, eu vou voltar para o meu pai porque lá tem comida. Eu não quero voltar como filho, mas eu sei que lá os empregados comem bem, então pelo menos comida eu vou ter. Pelo menos comida eu vou ter, porque os empregados comem bem. E eu estou comendo pelota de porco aqui. E aí eu volto e o pai olha para mim e fala assim, vou pôr um anel no teu dedo, uma sandália nos seus pés e te dar uma nova capa, uma nova túnica. Porque você podia não se sentir filho, mas eu sempre fui teu pai. O que eu estou querendo falar, João? Eu estou querendo falar que tem um espírito dentro de você pulsando, falando, você é filho. João, então chega diante de Deus e fala assim, Deus, eu não sinto que sou filho. Seja aberto. Deus, eu não sinto que sou filho. Eu não sinto que o Senhor me ouve. Eu não sinto que o Senhor nem gosta de mim. Às vezes a gente pensa, né? Se a gente pensa isso às vezes quando tem muito irmão, você pensa? E eu sou o mais novo de 5. Então por várias vezes eu falava assim, hoje eu falo brincando, mas eu tenho o mesmo nome do meu pai, então sou Júnior. Por muito tempo eu falei assim, acabou, eu nem queria o último filho, que não tinha nem mais vontade de escolher o nome, deu o nome. Repete o meu e põe o Júnior no final. Olha o outro Júnior ali. Mas o que eu estou querendo falar, gente, você pode não estar sentindo. Chega diante de Deus e fala, Senhor, eu não estou me sentindo filho. Eu acho que eu não sou digno de ser chamado filho. Eu não posso nem sentar na sua mesa, mas Espírito Santo de Deus testifique no meu espírito que eu sou filho. E permita com que a manifestação do poder de Deus traga essa certeza de filiação. João, o que você quer dizer?
Shavuot quer restaurar a sua identidade de filho. Shavuot também é cura. Não é não, Milena? Gente, não esqueçam de orar pela Milena. Foi mais forte que eu, ó, Vanessa. Quase que a Vanessa levantou ela. Quer levar ela aí para frente? Quase rolou isso. Oh, aleluias, aleluia. Gente, não é pela sua dignidade, não é pelo seu mérito, mas é porque tem um resgatador que escolheu te resgatar. Sabe por que a gente lê? Estou finalizando. Sabe por que a gente lê o livro de Ruth na festa de Shavuot? Sabe por que a gente lê o livro de Ruth? Porque Ruth vai falar de uma mulher, uma moabita. Nem era judia, era uma estrangeira, uma moabita, que toma uma decisão ali com a sogra Noemi, que toma uma decisão de falar assim, depois de marido morrer, sogro morrer, tudo morrer, olha e fala assim, não repita em me mandar embora, porque onde você for eu vou, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Sabe o que ela está falando? Eu aceito o mesmo selo que você tem, mesmo eu não merecendo, mesmo eu sendo estrangeira, mesmo eu sendo nem merecendo, não sendo parte desse povo, não tendo nem a linhagem, Big. Mas eu quero esse selo. Então, para onde você for, eu vou. E aí ela vai embora com Noemi, mas sem destino. 2 viúvas, sem ninguém para resgatar, sem filho, Noemi para resgatar. Ruth. Só que em dado momento, ela vai trabalhar no campo e encontra graça aos olhos de Boaz. Boaz olha para Ruth, encontra graça ali. Ele olha, Ruth vai e conta para Noemi que achou graça aos olhos de Boaz. Noemi fala assim, agora lembrei, ele é parente, ele pode resgatar você. Ele pode, se ele quiser, ouviu? Não é porque você merece, não é que você merece, Ruth. Você é estrangeira, moabita. Você nem é povo. Mas se ele quiser, ele pode te resgatar. Sabe o que Boaz fala? Noemi fala? Vai durante a noite. Quando ele comer e deitar ali, deita no pé dele. Vá para o pé daquele que pode te resgatar. Se ele achar graça e quiser, ele pode te resgatar. Ruth pegou durante a noite, seguiu, foi sorrateira, deitou nos pés de Boaz e dormiu. Daqui a pouco Boaz acorda, olha e fala assim, o que você está fazendo aí, mulher? O que você está fazendo aí no meu pé? Aí Ruth conta, você pode me resgatar. Só que um pouquinho antes, Boaz tinha falado para Ruth assim, presta atenção, eu estou acabando. Um pouquinho antes, Boaz tinha falado para Ruth assim. Ruth pergunta para Boaz, por que você achou graça diante de mim? O que eu fiz? Ela falou assim, não é pelo que você é, mas é porque eu ouvi o que você fez, que você abriu mão de quem você era, para andar com Noemi, você escolheu esse Deus, escolheu esse povo. Pela sua atitude, achou graça diante de mim. E aí ele fala depois, vou resgatar você. Tem um resgatador antes, eu vou ver com ele aqui, mas se ele não quiser, eu resgato você. Boaz vai, faz ali o resgatador, recebe um pé do sapato,
que era um acordo de antes. E faz o quê? Resgata Ruth. E no dia que ele resgata Ruth, aquela que não era nada, não era povo, não fazia parte, não estava junto, aquela que não estava junto, não fazia parte, não era povo, sabe o que ela faz? Ela passa a ser parte, porque ela foi resgatada. Ela passa a ser povo, porque ela recebeu um selo agora. Ela passa a ter um Deus. E a descendência agora ela recebe uma promessa. Sabe qual que é a promessa que ela recebe? A mesma linhagem, a mesma semente que foi dada a Tamar quando teve o filho de Judá, semente de Pérez. Essa semente está sobre você. Sabe o que ela recebeu? Quem acompanhou os Shabbats aqui, desde Gênesis eu venho falando da semente da mulher. Aquela que não era nada recebe a promessa que carregaria a semente daquele que viria o Filho de Deus. Agora ela faz parte e ganha um propósito. Você e eu estávamos afastados do Senhor, não éramos nada, estávamos distantes, mas pelo resgatador Ele nos trouxe para perto, e pelo Espírito Ele nos sela, nos fazendo filho, nos dando um chamado, nos dando um propósito e nos dando um destino. Então o Espírito que habita em você te faz ser filho sem sentir. Entendeu? O Espírito que habita em você te faz você ser filho, mesmo sem sentir. E como filho, você tem propósito, você tem chamado e você tem destino. Amém? Amém? Vamos orar? Ainda tem mais 2 dias de festa. Aleluia! Pode dar uma glória a Deus aí. Oh, aleluias! Temos mais 2 dias de festa. Mas eu creio e declaro que você já faz de forma diferente para essa festa, em nome de Jesus. Dentro de você, permita que o Espírito testifique a sua filiação. Aleluia, libere o teu destino, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé? Vamos orar. Você de pé, eu quero ler algo. Oh, glórias ao Eterno. De novo, eu estou muito forte no meu espírito. Você pode ter vindo aqui só para permitir saber que você é filho de Deus. E você não está sentindo nada, mas hoje você sabe. Em nome de Jesus. Paulo em Coríntios, 1 Coríntios 2, ele olha e fala assim: eu não vou vir para vocês com sabedoria e eloquência humana. Sabe o que Paulo está falando? Eu não quero vir aqui, Tiago, e falar com você, explicar o que você é filho, falar com sabedoria humana. Mas eu quero com o poder de Deus. E aí na sequência, por quê? Porque o poder de Deus em você, se o teu Espírito conhece você, quanto mais o Espírito de Deus que habita em você. Então você vai agora conhecer a mente de Deus. E a mente de Deus, sabe qual que é? Depois você lê 2 Coríntios 2. Sabe qual que é a mente de Deus? Como se movimenta, Jordan, a mente de Deus? A mente de Deus se movimenta assim: eu sou Pai. Se o Espírito que habita em você conhece a mente de Deus, que fala, eu sou Pai, o Espírito que habita em você fala assim, então eu sou? Pode falar. Sem medo, sem sentir, mas fala, eu sou filho.
Aleluia! Glórias ao Eterno. Saia daqui com essa certeza. Você é filho de Deus. E tem um Espírito testificando isso. Amém? Quem pode me ajudar com a ceia? Tem algum filho que pode me ajudar com a ceia? Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas, muito gostoso, Maria, ouvir que é filho, né, Marquinhos? É bom. Oh, obrigado. É bom ouvir que nós somos filhos. Mas eu declaro sobre a sua vida que o Espírito vai te dar uma experiência de filho agora. Que você está sendo escutado. Que a sua oração está sendo ouvida. Do mesmo jeito... agora é com você, né? Eu ia falar, Marquinhos. Do mesmo jeito que ele me acordou às 3 horas, que ele te acorde. Até com a sua cabeça, Dailton. Do mesmo jeito. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa festa é uma coisa maravilhosa para mim. O Senhor está te chamando. Aleluias. Vá falando, você que já pegou a ceia, vai orando, vai falando com o Pai. Você fala assim, para mim é difícil chamar Ele de Pai. Pode ser mesmo. Para você pode ser difícil chamar Ele de Pai. Para você pode ser difícil se relacionar como Pai. Pai, peraí, é complicado falar Pai. Então deixa o Espírito falar dentro de você, essa paternidade não precisa ser você. Quero liberar aqui, Shavuot é uma experiência também com o Espírito Santo. Quero liberar que você tenha uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Uma experiência particular, uma experiência íntima. Você sabe o que você vai pedir e você sabe como ser surpreendido. Você sabe como ser surpreendido. Oh, aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, papai. Santo, santo, santo. Vai pegando, você que pegou sua ceia, vai orando, vá falando com o Eterno. Vai conversando com Deus. Tudo aos que receberam e aos que creram em teu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos.
tornarem os teus filhos. Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, Vai falando com ele. seu amor Aleluia. eu era órfão, hoje sou filho. Senhor, Senhor, Espírito Santo de Deus, Pai. Espírito, tenha liberdade nesse momento, nesse tempo, para se movimentar no nosso coração. Se algo eu posso pedir, eu peço que o Senhor, Espírito de Deus, testifique dentro de nós, testemunhe dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Reveste-nos do teu poder e mesmo além dos sentimentos, mesmo além das circunstâncias, nós possamos te reconhecer e te sentir, que haja dentro de nós, pulsando o teu Espírito, falando, somos filhos. Eu declaro sobre cada um, no nome de Yeshua HaMashiach, eu declaro que comece a presenciar o mover de Deus, sabendo da filiação, sabendo da paternidade. Comece a revelar, Espírito Santo, a tua paternidade, a paternidade de Deus em cada um. Comece a responder como eu estou aqui, eu estou te ouvindo. Que hoje seja só algo para testificar que o Senhor está ouvindo. Senhor, o Senhor sonda os pensamentos, o Senhor conhece as intenções do coração, meu Pai. Ainda que a palavra nem tenha chegado à boca, o Senhor já sabe, meu Pai. O Senhor sabe dos anseios, o Senhor sabe, meu Pai amado, da ansiedade. O Senhor sabe o que está nos impedindo de sentirmos acolhidos. Mas eu declaro no nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus vá de encontro, meu Pai amado, às sensações, às emoções, os sentimentos agora, e suplante e ultrapasse com a certeza. Espírito de Deus, se for necessário, se for preciso, e à medida da tua vontade, derrame do teu poder em experiências particulares, Pai. Se eu posso te pedir, meu Pai, que essa noite dê experiência particular a todo aquele, mas principalmente aquele que não está sentindo nada, principalmente aquele que não está sentindo, meu Pai, acolhido, abraçado, presente, parte, que o teu Espírito possa manifestar com o seu poder e eles possam saber que são filhos, que eles possam reconhecer que são filhos. Eu declaro, o Senhor tem liberdade, Espírito de Deus, Ruach HaKodesh, tem liberdade de testificar no nosso interior agora, a nossa filiação. E eu declaro que cada um que está aqui, que vai ceiar agora, meu Pai, quando ceiar possa saber, fomos resgatados. O Senhor nos deu condição de chegar até aqui. Fomos libertados, fomos livres. Que cada um quando ceiar, meu Pai, possa saber que há um resgatador que nos ama e que nos leva ao Pai. Por isso pode comer, pode beber, aleluias.
aleluia! Oh, aleluias! Amém? Hag, Shavuot, Samea. Ai, gente, eu tô rindo. Sabe por quê? Porque a gente pensa que vai vir aqui, até eu, explicar aqui da festa, porque amanhã começa a festa. E aí o Senhor vem e vai falando assim: oh, sou pai de vocês. Entenda hoje como o Senhor falando, sou seu pai. Pai ama, pai protege, pai chama para perto, pai exorta, pai cuida, pai ensina. E ele está falando assim, você não é órfão, sou seu pai. Aí você pode abrir o jogo para ele hoje, tá? Pode abrir o jogo de noite quando você estiver orando, ou quando você for pedir alguma coisa, ou quando você for falar com ele, você fala assim, pai, estou sentindo como pai não. Só que não abra mão de falar assim, pai. Não abra mão de falar assim, papai, eu não sinto o Senhor como pai, mas hoje eu tenho certeza que você é pai. Preciso de um pai aqui. Marquinho, você pode me ajudar? Pode ser um pai? Pode ser um pai? Pode dar um abraço nela aqui, ó. Vem cá. Aqui na frente. Pode dar um abraço nela? Pode dar um abraço de pai? Sabe aquele abraço de pai? Aleluias! O pai está aqui. E hoje ele está falando para mais gente. O pai está aqui. E não é sentido de eu estou falando, não, ele está aqui presente. Não, vou falar na gíria hoje. Fique em paz, o pai está aqui. É para te dar certeza que, ó, fica tranquilo, o pai está aqui. Não, eu estou com medo. Não fica com medo, o pai está aqui. Para que medo? O pai está aqui. Fica seguro. Quando você sabe que você está com seu pai, você fica seguro. Eu lembro da minha esposa falando para mim às vezes. Tem dias que eu trabalho em casa. E ela olha e fala, Josué fica mais seguro. E é como se ele falasse, o pai está on. O pai está aqui. O pai está aqui. Estou mais valente, Naldinho. O pai está aqui. Então sabe o que o Senhor está falando para alguns? Pode ficar mais valente que o pai está aqui. Está do teu lado, é maior do que o seu problema, é maior que a sua dificuldade, é maior que a sua circunstância, é maior que qualquer coisa que você pode pensar. Ele é maior, o pai está aqui. Tem hora que a circunstância está afogando, você fala, não vou aguentar. O pai fala, estou aqui, segura a bronca, joga aqui. Perdão da expressão, do jeito que eu estou falando. Mas é o Senhor falando para vocês, ou para alguém, ou para alguns, não sei, ou para mim. Joga no peito do pai que eu estou aqui. Já fez isso? Já fez isso com o seu filho? Quem tem filho aqui? Já fez isso com o teu filho? Pode jogar aqui. Deixa que o pai arruma, deixa que o pai cuida. O Senhor está falando para alguns, ou para todos. Joga aqui no peito do pai, deixa que o pai cuida. Senhor, mas eu estou com medo. Tá bom, vai com medo mesmo. Não estou falando para você não ter medo, estou falando para você jogar aqui. Deixa com o pai.
Amém? Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante seu rosto e te dê paz. Eu declaro no nome de Jesus que essa noite você pode dormir como o desgarrado, mas vai acordar como filho. Eu declaro, você pode dormir como o abandonado, mas você vai acordar como filho. No nome de Jesus, cheio de convicção, testificando no teu espírito que você é filho. Então em paz você deita, em paz você levanta, porque você tem um pai que é tua segurança. Em paz você pode deitar, em paz você pode dormir, em paz você pode descansar, porque você tem um Deus que é a tua segurança. Eu declaro isso sobre a sua vida. E eu declaro que nesses 3 dias de festa, no nome de Jesus, você vai sair daqui falando assim: eu tenho um pai. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Amém? Amém? Amém. Glórias ao Eterno. Aleluia. Aleluias. Glória. Amém? Amanhã, às 19h30, segundo dia de festa. Amanhã às 19h30 e domingo às 18h30. Vem aí cheio de poder. Amanhã, se quiser chegar às 19h, melhor ainda, que aí você não perde nada. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vão na paz. Abraça teu irmão, cumprimenta ele, declara vida sobre ele no nome de Jesus.